Boa noite, ouvintes da Rádio XYZ. Está começando agora o seu podcast, o meu podcast, o nosso podcast, o Pobrecast. Hoje estamos aqui com a Jaqueline. Eu mesmo. Boa noite, Jaqueline. Tudo bem? Tudo ótimo. Conforme a ligação a cobrar, diga seu nome e a cidade de onde você está falando, no caso. Meu nome é Jaqueline e eu tô falando de Aparecida de Goiânia, Goiás. Certo. E qual bairro você mora? Jardim Nova Era, próximo a Buriti. Próximo Tudo a- fechado. Tá ruim, né? A pandemia tá tensa, não tá? Uma droga. Eu tô querendo aglomerar. Olha só! Mas tá aglomerando? Não, Não, ainda bem, né? mas queria. Queria, né? Tem gente de idade na sua casa, assim? Tem muita gente de idade. Tem a minha avó, tem meu avô, minha mãe, meus pais. Tá todo mundo de idade. Todo mundo de idade. Então a aglomeração tá só na vontade. Você não tá furando a quarentena. Um pouco. Olha, que exemplo! Que exemplo! Com os amigos. Mas só, não tô saindo pra bares, festas, essas coisas não. Entendi. Assim, tá errada? Tá. Mas assim, quem não furou essa pandemia, né? Que atire a primeira pedra, não? Você furou? Então, Então, furei, viu? Vou muito no supermercado, vou no shopping, né? E nesse período de pandemia, você tá trabalhando? Como é que tá? na verdade eu fui demitida. Vixe. Vixe. E aí, Ouvintes, temos uma pessoa disponível para o mercado aqui, né? Caso alguém esteja contratando, né? Como é que eles fazem para te achar? só entrar no meu Instagram, que a gente vai deixar na bio do vídeo. Eu sou uma nail designer, nesse caso. Eu tô começando no ramo de alongamento de unhas. E seria muito bom a ajuda se compartilhassem, me seguissem. Tá, mas explica melhor assim que pelo termo new designer, talvez várias pessoas não conheçam, né? Fala assim, realmente a grosso modo o que você faz. Unhas de gel. A Unha. grosso modo. Não sou uma manicure. Eu sou uma nail designer porque eu faço as unhas de gel. Não faço, como que fala, cutilagem. Eu faço a unha em si. O alongamento dela, pra quem não tem unha grande. Mas aí assim, como é que é essa unha de gel? Como é que é? Ela é feita com É que que eu faço em matéria? você? Não, quero que você explica. Até porque tem várias pessoas que não conhecem, entendeu? Tem gente que vê new designer e pensa assim, nossa, talvez ela é uma designer, entendeu? Mas não sabe que é de unhas. Mas eu falei, é de alongamento de unhas. Sim, mas aí Não tem qual... como ser diferente, é com géis, com fibra de vidro. Ah, tem fibras de vidro também. Mas eu posso fazer em você, a gente pode fazer uma gravação só de eu fazendo sua unha. Olha, quem sabe, né? Mas por enquanto... Ia ficar legal, uma encapsulada com florzinha. Nossa, eu ia ficar divino, né? Nossa, um deus grego. Uma academia com essas unhas. Nossa, pensa pegar o supino assim, né? Furando, assim, pega aqui, já envolve, já fura aqui. Bom que já aprende, né? Não dá nem pra soltar, porque a unha já prende na mão. Não, viajei. Viajou mesmo. Meu Deus. Nem é assim. Tá. Então, você tá disponível pro mercado, é new design. Então, quem tiver interesse, né? Temos um profissional aqui em aprendizado. E, Jaqueline, e que você gosta? Não, nem que você gosta. O que você está fazendo durante esse ano de pandemia? O que você está fazendo para sair da rotina? Porque eu mesmo sinto muito mal de ficar só em casa. Aí eles liberam algumas coisas, depois fecham de novo. Como é que você está fazendo para se entreter? Tendo crise de ansiedade todos os dias. Oh, não é de rir, não. Mas, nossa, você costuma ter essas Deus. crises direto? Tem muita crise. E aqui em casa é bem carregado, então fica pior. O pessoal falava que aqui era terreiro de macumba. Então, acontecem umas coisas um pouco cabulosas e esquisitas. Você, ouvinte, que tem telefone dos Ghost Hunters aí, dos caça-fantasmas, Acho que é um bom lugar pra eles irem.
É, pra fazer uns Acho que vídeos de tem atividade uns... paranormal. Assim, aqui em casa, na minha casa não, mas acho que lá fora tem uns bichos. Sério? O que que já aconteceu de estranho aqui na casa? Quando a minha avó comprou a casa, era um terreiro de macumba mesmo. Tinha... Quando quebraram algumas paredes, tinha como se fosse osso, algumas coisas na época. Nossa, que absurdo. E era Sério? bem nesse lugar aqui. Nesse lugar em específico aqui. É sério? Sério? Então, gente, acabou aí o podcast. E aí, era terreiro de macumba, né? E bem naquela parede que tem lá fora da minha casa, tinha uma porta pro outro lote baldio, onde eles faziam também as coisas, recebia, acho que as entidades, os trem. Gente, lembrando que não temos preconceito com religião nenhuma, né? Mas aqui, como ela tá dizendo, era realmente um terreiro de macumba. E querendo ou não, dependendo... Não sei como é que a gente fala. Eu estudo muito sobre religiões e candomblé, umbanda. Eu entendo um pouco dessa parte, só que o negócio é entender por que tem... Porque aqui é tão carregado, se geralmente eles, às vezes, assim, né? Que porque o pessoal não é tendência, é tipo o ramo. Tem uns que seguem o ramo bom, linha branca linha branca e linha negra. Talvez aqui era linha negra e por isso o local possa ter essas atividades que é de locais carregados, né? Ou talvez simplesmente seja um espírito bom que fica andando por aí. Eu não sei de nada. Mas assim... Porque para a minha família que é evangélica, é um espírito ruim, entendeu? Que ronda aqui. Entendi. Os pastores que vêm falam que é ruim. Como se fosse um leão, que de dia ele fica ali embaixo como uma estátua e à noite ele ronda. E realmente, à noite acontecem umas coisas muito estranhas. Entendi, mas assim... Mas você vê que coisas estranhas acontecem no sentido bom? Tipo, um grosso exemplo aqui. Nossa, tava andando ali, chutei R$100, achei aqui, que coisa boa. Ou é mais pro lado ruim, que as coisas assim tendem a ficar ruim? É mais do lado ruim. Não consegui dormir à noite porque eu fico ouvindo saltos, ou o teto parece que tem alguém andando em cima dele, descendo na minha varanda, ou o cachorro chorando. Gente olhando pela janela. Aquela sensação, né? Sim, também já vi. Gente, assim, parecia uma pessoa, mas parecia muito meu tio, mas não era ele, porque eu meio que saí de casa pra poder chamar ele, e no fim não era ninguém. Era só um vulto muito parecido com ele. Muita coisa aconteceu aqui, muita. E nessas horas, assim, que exemplo? O que você segue pra... Que artimanha você utiliza, né? Pra espantar isso? Antigamente era oração, só que... Mas hoje ainda continua a oração ou não? Eu oro, mas eu queimo umas folhas de louro, uns incensos. Mais coisa, tipo, popular, né? Tipo, Não. coisas populares que dizem que pode afastar maus espíritos, O pessoal mal fala também olhados. de jogar sal, essas coisas, porque antigamente quando eu usava... Lavar a casa com sal grosso. Não. Não, mas o pessoal antigo fala isso, Ou né? tomar banho de sal grosso. Mas Tomar banho de sal, lavar de sal, pôr sal nos cantos da casa. Sim, onde Realmente é coisa... Estar. Isso assim, não tirando o pessoal antigo, mas isso realmente é dizer de gente pobre. Porque em casa de gente rica você não vai chegar. Opa, tem um monte de sal ali no canto da casa. Às vezes você não sabe. Na verdade, né? E outra, pessoal de gente rica, eles devem usar incenso, filho. Os incensos caros, né? Quanto Uns mais... incenso bem caro, daqueles Nossa. que você pode até cheirar eles assim, igual perfume. Realmente. Porque os incensos mesmo normal não pode fazer isso, não. Faz mal. Nossa, mas assim, tá, vamos sair desse assunto pesado, né? E vamos entrar num assunto assim, e aí, Jaqueline, me conta um pouco de você. Você cresceu sempre aqui no... Você cresceu sempre aqui? Você morou sempre aqui no Cruzeiro, aqui perto, no Nova Era, né? Eu morava no Papillon Park quando eu era mais nova. E aí, meus pais se separaram e eu comecei a morar aqui no Jardim Nova Era com 4 anos, 4 para 5 anos. E eu moro aqui desde... Acho que eu moro aqui há quase 20 anos. Nossa, é muito tempo. E é isso. Eu gosto muito de ler. Eu estudo muito. Gosto muito de assistir séries, né? Igual qualquer jovem. E cantar. Eu adoro cantar. Essas coisas.
E tô aprendendo a tocar violão, novamente, tentando. Certo. Mas você me conta uma coisa da sua infância. Uma coisa legal, diferente que aconteceu. Uma coisa vez- inusitada. Sei lá. Inusitada? É. Tipo assim, nossa, quando eu era menino fazia tal coisa e tal. Quando eu era criança, uma vez eu queria pintar meu cabelo de vermelho e eu taquei tinta guache nele. Ele quase caiu. Eu tava lembrando disso ontem. Ele ficou muito duro. Eu taquei tinta guache nele. Você não tá entendendo? Eu deitei no chão e tentei fazer igual aquelas técnicas que colocam o cabelo pra cima. Ai, que horrível, meu Deus. É isso. É isso. Então, eu não teria esse problema, né? Porque Você é careca? eu sou careca, né? A cor que o meu cabelo é tipo cor da pele mesmo, né? Que é a pele, meu cabelo, né? Só tem a barba. Você tava falando de série, qual série você tá assistindo aí e tal? Pode até estar indicando pro pessoal, né? Vai que gosta. Eu tô assistindo uma muito popular, que é Game of Thrones. Essa eu recomendo, viu? Quem não assistiu, assista. Maiores de 18 anos, porque a série é bem violenta, Ela bem é pesada. praticamente... Ela é bem explícita. Tanto quanto morte, quanto nudez. Então, assim, se tiver estupro. vários assuntos pesados. Então, assim, realmente é bem mais 18. E a outra série que eu tô assistindo, às vezes, é a Alexa e Kate. Me fala de que é essa? Essa realmente, ela é bem clichêzinha e bem teen. Bem adolescente? Você Bem era adolescente? adolescente. Porque ela tá no colegial, elas, e uma delas tem câncer. E aí aí a amiga dela raspa o cabelo pra incentivar ela a fazer as coisas. Mas eu gosto de série assim. Passa uma vibe boa. Certo. De cuidado. Falando em vibe boa, eu vi um filme que chama Chefe, que até o nome do ator é João Favreau, que também é diretor, e até o diretor do filme do Homem de Ferro, né? Achei que ia 2. falar Hereditário. Não, Hereditário é mais pra vibe lá do terror pesado. Então, ela é bem legal, porque é um cara que ele é chefe de cozinha, né? Depois que eu vi Pesadelo na Cozinha, eu gosto muito de coisa culinária agora, né? Muita Só coisa. não cozinha. Não, só não cozinho, né? Mas só não cozinho. Tá bom. Só não faço comida, tá? Mas assim, eu gosto agora de ver as coisas, então... Eu tava vendo o filme lá do chefe, ele é o chefe de um restaurante, e o restaurante tá tipo estagnado, ele faz as mesmas comidas todo dia, né? O pessoal gosta, mas não é o que ele queria. Aí, ele discute com o chefe dele e sai. Aí ele monta um... Lá nos Estados Unidos tem muito aquele negócio de trailer, né? Food truck. Sim, mas no caso é trailer truck, é o food truck. Ele monta um food truck e ele vai fazendo comida assim espanhola, mexicana, né? Que é taco, essas paradas. Ele sai rodando nos Estados Unidos, né? E ele era afastado do filho dele, e nesse meio tempo o filho dele tá junto, porque a esposa dele tem um trabalho lá que não podia ficar com o menino. E o menino usa as redes sociais, né? Tem uma rede social que você faz vídeo de 1 segundo, ou é 2 segundos, assim, é poucos segundinhos, que ele fica meio bumerangue, né? E ele fica postando todos os estados que ele vão, tudo. Aí, no fim, eles estão famosos pelas redes sociais. Então, assim, o pessoal, tipo, tem fila onde ele chega pra comer. Mas, assim... Eu acho que eu já ouvi sobre esse filme. Sim, então é um filme muito bom, traz uma vibe muito boa, né? E nesses tempos de pandemia, nossa, traz uma vibe muito massa. Tipo assim, de ver uma coisa dando certo, né? Porque a gente tá vendo tanta coisa de morte esses dias. Várias pessoas falecendo, assim, é de 2.000, 3.000 por dia. Tá muito difícil. A gente tem que procurar coisa boa pra se entreter, né? Você falou que gosta de ler. Indica uns livros bons. Qual que é o livro que você mais gosta? O livro que eu mais gosto é Morro dos Ventos Uivantes. Ele fala de quê? Fala sobre um triângulo amoroso. Interessante. Meu livro predileto. Passa no Morro dos Ventos Uivantes. E os personagens são únicos. E realmente é um triângulo amoroso bem difícil. E no final
A Não, gente não tem como contar sem dar não, spoiler. não dá spoiler, não. Mas Mas é- assim, é fica, bem- fica é a bem dica. triste. Já tem filme, já? Que Não. tem gente que espera o filme, né? Eu. Não. Acho que nunca fizeram um filme do Morro dos Ventos Vivantes. Entendi. Mas tem da Colina Escarlate. E era livro. Acho que é do mesmo autor. A Colina Escarlate do... Aquele negócio vermelho que jorra... Ah, sério? Que doido. Não sabia. Praticamente todos os filmes são livros antes, né? Não, nem todos. Tanto que nas Ah, mas- categorias mas do são muito- Oscar... Mas esses assim, são muito poucos. Ó, nas categorias do Oscar tem o melhor roteiro original, que quem cria é o roteirista, o diretor. Por exemplo, o Quentin Tarantino, né? Eu acho que todos os filmes que ele fez são criação dele. Tanto que ele já ganhou 2 Oscars de criar roteiro original. Então, assim, tem muita história original, mas tem muitos baseados em livro também. E tem algum livro... Esse negócio de roteirista é muita sacanagem. Por quê? Porque tem uns roteiristas que pega os livros e literalmente eles... não sei o Copia, que né? eles fazem com um livro que não sai nada igual. Ah, Fica sim. uma porcaria. Não, mas às vezes... É a mesma coisa de quem lê Harry Potter e assiste o filme do Harry Potter e não tem nada a ver. Não, mas assim, tem a ver. Só que, exemplo, Não. você tem que comprimir... Pessoas que são fãs de Harry Potter realmente não gostam dos filmes. Não gostam, de forma nenhuma. Porque Não, eu acho que eu discordo. você já leu Harry Potter? Não. Então você não Mas, tem como mas falar isso Harry pra Potter mim. é um sucesso global. Ele é um sucesso, meu bem, mas os fãs que já leram anos antes, que já leram antes de assistir o filme, sabe que muitas das coisas que estão lá não tá assim no livro, entendeu? Não, é que assim, por exemplo, tem umas coisas que não tem como o roteirista tomar liberdade, porque tem coisa que realmente fica muito difícil de fazer, né? Realmente tem adaptação literária que fica bem fiel, né? Uhum. Mas tem outras que não. É igual adaptar jogos. Eu acho que na verdade não tem nenhum jogo adaptado assim, ó, tirado e colocado pro cinema, porque tem muitas liberdades do jogo que só tem como ser no jogo, certo? Só tem como você ter aquela sensação no jogo. Se você for colocar no filme, pode dar uma cena massa, mas a sensação que vai estar passando não vai ser a mesma. Essa é uma das maiores reclamações de adaptações de jogos, até porque eu falo com propriedade, porque eu entendo de jogos e de filmes um pouco, de livros não, de livros você tá me batendo aqui. Mas essas adaptações ficam muito difíceis, então assim, tem que tomar muita liberdade. Mas Eu assim, tava né? lendo um livro, que agora eu não lembro o nome realmente do livro, mas eu também assisti o filme dele. E eles, assim, estragaram o filme. Tem um filme que chama... Porque o livro tá totalmente diferente. Muitas partes. E não tem nada a ver sobre isso que você falou. Eles simplesmente não fizeram igual no livro. Porque eles não quiseram. E os fãs não gostaram. Inclusive eu. Aquela série Divergente mesmo era de livros, né? E acabou no terceiro filme. E era pra ter mais um. Não ficou bom. Não ficou, porque eles desviaram muito, né? E eles queriam também dividir, igual foi no Crepúsculo, pra ganhar mais dinheiro. Que quem começou com a onda de divisão de filme foi o Harry Potter. Porque, vamos fazer o livro mais completo, vamos fazer a Relíquia da Morte parte 1 e 2, né? Aí colocaram Amanhecer 1 e 2. Isso. Isso, aí todos os filmes tinham assim, entre aspas, colocou 1 e 2 também. Agora me fugiu aqui, eu tava lembrando, eu nunca li, tá? Mas tem um filme que chama O Jogador Número 1, eu acredito que você já assistiu. Que Não sei. Ele no Jogador Número 1, o dono da empresa lá de jogos morre e deixa pro jogador tá. achar as chaves. Assisti sim. Isso. Então, no Jogador Número 1, dizem que o livro é muito, muito arrastado. O filme ficou muito melhor que o livro. Então foi dos raros casos, né, que isso aconteceu. Né? Sim. É raro, é raro. Mas é igual aquela série do Bridgerton. Hã? Da Netflix. Qual? Bridgerton. Bridgerton? É, acho que se fala assim mesmo. Qual que é o nome? Olha, fica rindo de mim. Não, mas aqui é o Pobrecast. Aqui eu não exijo que você fale nem o português Não, correto. mas é sério, acho que Eu mesmo não falo português total. Eu falo goianês, né?
Goianês puxando E. Bridgerton. Bridgerton. Nossa, ok. O que acontece? Nos livros fala que demora muito tempo pra revelar quem é a mulher que escreve as cartas para o pessoal, pra, tipo assim, pra fazer o trem lá, entendeu? Sim. Demora muito tempo no livro pra saber. E na primeira temporada já falou. Já liberaram na primeira a informação. Que doido. Então, agora, mudando de assunto, né? Aqui é o Pobrecast, né? A gente quer saber umas histórias de pobre. Então me conta uma história. Eu vou contar primeiro uma história minha muito de pobre, que você fala assim, nossa, essa foi pesada. Você conta uma sua. Beleza? Uma vez eu era adolescente, que eu não trabalhava. Tinha lá pelos meus 14, 15 anos. Aí era o tempo da Lan House, dos Orkut, do MSN, né? O que acontece? Comecei a conversar com uma menina que era amiga de um colega meu. Né? Era conhecida de um colega meu, na verdade. Eu não tinha dinheiro nenhum. Mas assim, com custo eu consegui o dinheiro da passagem, que no tempo era R$2,50. Então eu tinha 5 pra ir e voltar. Aí eu meio que tava querendo combinar com ela de encontrar ela. O absurdo dessa história já tá em ter só R$5, só pra ir e voltar. Aí assim, eu fiquei pensando depois, né, quando eu fiquei maior, fiquei pensando assim, nossa, e se der certo, que não deu certo, tá? Não deu certo. Até porque eu dou razão, porque se hoje eu já não sou lá essas coisas, antigamente, rapaz. Nossa. Aí é o seguinte, eu fiquei pensando assim, eu tinha R$2,50 e o sorvete era R$1,50 naquele tempo. Se a menina quisesse um sorvete... Você não tinha como pagar? Não, eu não tinha. Aí eu tinha como pagar, mas eu tinha que voltar de a pé ou pedir emprestado pro meu amigo, se ele fosse também, né? Porque essa menina era conhecida dele porque ele tava ficando com a amiga dela, entendeu? Aí assim, eu ia chegar assim, mano, me empresta aí R$1,50, meu irmão. Se não tem como ir embora, né? Então assim, olha o absurdo. Olha o absurdo da ideia de quem mora na quebrada, não trabalha, né? Quer barulhar os outros com a hora de lan house, que é 50 centavos. Era 50 centavos naquele tempo. Queria sair com o dinheiro da ida e da volta, né? E com o risco de voltar de a pé. Então Isso foi na onde? Isso foi... Assim, eu moro em Aparecida também. Era pra ir no Buriti Shopping mesmo. Não, pelo menos não ia voltar tão longe de casa. Não, só uns 10 km de a pé. Top. Nossa, assim, uma caminhada boa, né? E agora, conta uma história sua de pobre. Uma história de pobre? Contar uma que me fez chorar. Eu tinha ido na padaria. Uma padaria bem aqui perto de casa. E eu tava com uma chinelinha. Não lembro se era uma rasteirinha, mas acho que era a única que eu tinha na época. E aí eu fui pra comprar, acho que um pão, ou era um salgado. E quando eu entrei na padaria, lotada, e nessa época não tava com pandemia. Tava lotada. Ah, então isso foi meio que recente. Não, isso faz mais de ano. Ah, a pandemia já faz um ano. Não, mas assim, eu falo... Foi 2019. Ah, não, então essa história de pobre é recente. Eu ainda continuo pobre. Né? Nós continuamos aqui. Não é porque eu tô fazendo um programinha, né? De podcast. Programinha? De podcast. Que agora, nossa, agora eu sou um rico, entendeu? Não, é que é querendo ganhar a vida. Entendi o é querendo ganhar, né? Querendo ganhar dinheiro. Realmente, ganhar dinheiro com programinhas. Com programinhas, né? Deixa eu falar. Bem duplo sentido, né? Não, mas é programa bom, gente. Programa bom, entendeu? Aí pegou e quando não eu entrei... Só um minuto. Não que esse programa seja ruim, mas é tipo um programa de rádio e tal. Deu uma de Faustão aqui, cortando. Vai, continua. Aí pegou e essa chinela, ela arrebentou no meio da padaria, chique. Nossa. E eu não sabia se eu tirava do pé e carregava ela na mão e ia descalço pra casa, ou se eu simplesmente pegava e ia arrastando assim, ó, sem levantar o pé do chão. Foi tão vergonhoso, mas
tão vergonhoso que quando eu saí dessa padaria, que eu atravessei a rua, eu chorei tanto porque eu não tinha. Mas assim, Ele tinha estragado o único sapato, meu Deus. você vacilou, porque se você estivesse andando de presilha no cabelo, já dava pra amarrar embaixo lá. Não dava. Dava- Eu acho que era aquele. Ah, pegou a lateral? Era aquele assim, ó. Saca? Ele meio que descolou. Não tinha como fazer nada. Era só arrastar o pé, né? Eu tinha que arrastar o pé com o trenzinho assim, ó. Assim, ó. Pra ver se rolava. Porque. Nossa, mas Tá. foi bem sutil, né? Aquela... Bem sutil. Isso me lembra uma vez que eu tava treinando, né? Porque eu faço musculação, né? Não parece não, mas faço. Faço musculação de boa. E eu tô andando e eu falei, mas será que eu pisei em alguma coisa? Parece que tá alguma coisa batendo no meu pé. Quando eu fui ver, o tênis tinha aberto aquela boca, né? Sabe a boca? Mas era pra parte de trás, então tava tipo batendo assim, ó. Tá dando palma. Tava batendo palma de costa, tremendo doido, velho. Batendo palma de costa, tipo assim, ó. Batendo palma de costa, né? Aí eu percebi, né? Aí eu já fiquei meio assim, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, pensa se a sola do pé sai inteira. É só colocar um durex. Não, mas não dá, que tava no meio da academia, sabe? E assim, nem era academia que era, eu tipo conheci o pessoal, porque se eu conhecesse o pessoal, eu não tô nem aí, entendeu? Passar vergonha tá aqui na essência, né? Mas era uma que eu não conhecia. Aí eu fiquei com medo, porque quando eu saí lá fora, que não, deu hora de eu ir embora, né? Eu ainda consegui ir no passinho assim, de elefante, né? Aí o cara, o que foi na sua perna? Eu falei, nossa, eu treinei perna hoje, tá doendo, mas não era não, entendeu? Era o pé batendo palma de costa. O pé não, o tênis, né? Quando eu saí lá fora que eu pisei, aí eu fiquei manco, porque realmente o solado ficou no chão. Ele saiu todo. Saiu inteiro, né? Aí eu falei, nossa, ainda bem que... E foi no final. Ainda bem que foi no final. Outra vez eu fui jogar bola. Aí eu fui chutar a bola e lá o dedão saiu pra fora, né? Mas saiu do pé esquerdo. Eu falei, não, pé esquerdo de boa. No outro chute, o direito me rasgou e ficou com inveja do outro, assim, ó. Falou, você vai rasgar primeiro que eu? Não, não aceito. Você rasgou também. Essa é a parte ruim de ser pobre. A gente só tem um sapato. E ele tá sempre muito desgastado. É. Mas Tá agora... quase morrendo. Não, mas agora melhorou. Agora eu tenho 2 sapatos. Eu tô de chinela ainda. Não, mas é bom, eu também ando de chinela. Chinela é Mas eu melhor vou pra usar essa andar. chinela aqui até ela estragar. Até ela Não, mas quem que não... arrebentar no meio da rua. Nossa, falando nisso, você falando que usa até estragar, eu lembro quando a Andressa Suíta era casada com o Gustavo Lima, né? Teve um vídeo lá que eles fez que, assim, os ricos, eles têm um closet, mas não é tipo um guarda-roupa. É um pra cômodo, é um closet. E ela tinha, assim, fileiras e fileiras de sapato, de tamanco no chão, assim. Ele até falou, nossa, eu casei com a centopeia, né? Nossa, mas assim, é absurdo. E só de pensar quanto que era cada par daquele. Talvez tinha uma casa popular ali no chão de sapato. Você pensa o tanto que a desigualdade é grande, né? É um trem absurdo, entendeu? Você já teve na sua casa ou na casa da sua avó, da sua mãe? Vocês já fizeram alguma gambiarra, alguma mania de pobre? Igual como é que fala? Bombril Na Não, isso aí. antena. Já fiz. Já, eu lembro, sabe o que o pessoal fazia no meu tempo, quando eu era criança? Eles pegavam 2 garrafas PET e colocavam enchia de água e colocava em cima do padrão de energia. Por quê? Pai, dizendo isso que abaixava a energia. É sério. Eu até, assim, lá em casa sempre foi o negócio no muro, né? É registro? Registro. Não, registro é de água. É um negócio lá, que é o que mede energia no muro, foi colado no Não muro. sabemos o nome. Aí sempre foi colado no muro, assim, e nunca deu pra fazer o teste de colocar pra ver se gastava menos. Entendeu? Olha, comenta aí depois, né, que esse Acho vídeo... que isso é... Mas voltando, nunca tive a oportunidade de fazer, mas queria fazer um estudo. Eu acho que é simpatia.
Não, não é simpatia. Esse realmente não é simpatia. Era muitas casas que tinha. Ou todo mundo fazia essa simpatia para a energia vir mais barata, né? Ou não sei o que fazia. Simpatia. Ó, Isso não tem como cientificamente abaixar. não, mas tem outra parada que eles falam assim, que se você pôr um imã bem forte atrás do O padrão... imã, a gente até entende, mas água não. Ah, eu também não sei. Eu não sei o motivo. Não. Como eu tava falando, que esse vídeo também vai pro YouTube, se alguém souber se funciona, comenta, né? Comenta no Instagram, comenta tipo onde for. Lei de atração pra água vir embaixo. Não sei, não sei. Tem umas coisas muito sem sentido, assim, que é umas manias muito doidas do povo. Igual minha avó é do Pará, ela tinha uma simpatia pra trazer, como é que fala? Trazer prosperidade no ano. Na virada do ano, ela pegava um copo de vidro, enchia do vinho lá, do vinho não, da champanhe, né? Ela tomava, né? E jogava o copo pra cima. Se ele caísse e quebrasse, ia ser próspero o ano, entendeu? Era tipo isso, a simpatia, né? Desse povo antigo. Aí uma vez, a vizinha, lá em casa não tem, agora que tem umas arvinhas na minha porta. Mas a vizinha sempre teve um pé de manga. E quando eu era criança, minha mãe ia lá nos vizinhos e falava, vamos pegar umas mangas, né? Pedia permissão e ia. Aí, nesse fim de ano, choveu muito, né? E minha avó tinha feito essa simpatia de jogar esse copo pra cima, né? Só que, por uma casa do destino, esse copo, ele caiu na casa do vizinho, né? Aí eu tô nessa lá pegando manga, eu falei, ok, ô mãe, olha o copo que minha avó jogou pra cima aqui no final do ano. E aí tinha quebrado? Tinha não, tava no meio da lama. Aí, Então não vai ser bom. aí eu falei assim, não, mas faz tempo. Eu falei, aí ela, cala a boca, menino, né? Cala a boca. Nossa, aí, e assim, né? E passou mais essa vergonha, né? No crédito, no débito. Naquele tempo nem tinha, acho que foi no carnê isso, né? Nem tinha aquelas paradas antes. Então, agora voltando ao seu trabalho, né? Por favor, não. Você já trabalhou, além de new designer, você trabalhou de que mais? Trabalhei como recepcionista na Leilões Brasil. E eu acho que você vai ter que colocar um pi Por quê? nessa parte. Porque você trabalhou lá? É. Ué, mas o que tem que trabalhar lá? Porque qualquer pessoa de lá pode escutar e saber que eu tô falando mal deles. Não, mas você não falou mal, só de trabalhar lá e de falar mal. As coisas tá bem ruim. Não, então comenta de outro local. De outro local, trabalhei na Biogen, uma época de recepcionista também, que era medicamentos, e eu lembro que eu vivia pegando remédios lá. Caixas e caixas de remédios. Mas era com permissão? A gente pedia pro pessoal guardar pra gente. Sim, eu já ia falar, alô, Polícia Civil. Não, a gente pegava lá direto, lá era muito bom por conta disso. Você podia encomendar os remédios lá com eles. O pessoal legal. da empresa. Trabalhei num call center. Na época que ainda era... Como que fala? Enel? Era Celg? É Celg, era Celg. Era Celg. Que parecia que toda vez que eu tava lá, eu tava lá na parte da manhã das 9 às 3h20, e a gente passava esse horário lá, e parecia que todo o tempo que eu passava lá, algum lugar do Brasil tava sem energia. Não, no caso E estava de chovendo. Goiás. Não, era de muito lugar. Ah, era do Brasil inteiro? Era. Eu não sabia que a Celg tinha Não, outros não estados. era. É só de Goiás? É Goiás, a Celg é Goiás. Mas de qualquer forma... sempre Era do tinha- Goiás inteiro. Então Nossa! sempre tava com chuva em algum lugar. Morreu e umas sempre- vacas aqui, precisa de energia. Parecia que sempre tava dando curto-circuito em algum lugar, uma fazenda tava pegando fogo, alguma coisa tava acontecendo. Não, mas isso tem total sentido, porque o estado de Goiás é muito grande, né? O estado de Goiás é muito grande. E quando acabava numa cidade inteira. Já O pessoal achava que ficar ligando pra gente assim eternamente. O tempo Resolver, todo, e né? resolver não adianta. tá, mas fica a dica aí que não adianta. Não fiquei ligando pros call centers assim. Se acabou a energia, alguém já deve ter ligado pedindo pra religar. Mas assim, nossa, me fugiu a pergunta que eu ia fazer. Ah, tá.
Já aconteceu de acabar a energia no call center, de tipo assim, ser uma grande ironia? Não. Isso prova que o call center funciona a vida inteira. Nunca vai cair energia no call center. Nunca teve. Nunca teve. Fala de energia lá. Ah, deve ter gerador, né, pra evitar. Tem um gerador lá. Até porque não tem sentido, né? Um gerador e café. Gerador de café? É. Como assim? Porque call center não funciona sem o gerador e o café. Ah, entendi. É tipo lei, tem que Não, ter um é gerador tipo de café. zumbis. Não, mas é... É o pão de queijo e o café. Sem o café a gente mata todo mundo. Nossa. Mas o café de lá era bom, velho. Nossa. Ah, mas tinha que ser, né? Pra evitar a Gente, morte. mas o café do call center era tão bom, mas tão bom que dava vontade de pegar... Cada 5 minutos eu queria um copo de café. A gente não podia levar pro call center. Eu tinha que tomar rapidinho lá fora e voltar pro call center. Não, pra evitar a morte, realmente o café tem que ser esplêndido. Tem que Nossa, ser, cara, é muito tem que ser bom. divino esse café, né? Vontade de entrar lá na Atento só pra pegar e roubar o café deles. Entendi. E assim, mas que legal saber que nunca teve essa ironia de... Nossa, ligou aqui, né? Opa, estamos sem energia, aguarda um pouco, né? Pra você ver que nem o call center salva, mas no caso você salva. Uma dúvida que eu não sabia, então nunca vai acabar a energia nos call centers. E trabalhou em mais algum lugar? Trabalhei numa sorveteria de gente rica, onde o copinho era R$9. Só o copo? É, o copinho. Sério? E com sorvete, era 20? Eu vou tentar ser educada. Em vez de dar uma má resposta. Tá, e aí o sorvete lá era caro e a gente fazia taças lá. Lá no setor perto da Praça da Lua. Entendi. E a gente, assim, diferente, né? Porque, assim... Tinha uma mulher, Ah. eu lembro específico disso, porque Ah. isso é muito engraçado. Tinha uma mulher que ela sempre ia na sorveteria, na parte da manhã. Quando a gente abria mais ou menos, a gente abria 10, ela ia lá 11 horas da manhã. Ela saía da academia, ela tava com roupa de malhar, ela tava suada. A gente sabia que ela tinha saído da academia, pois ela ia na sorveteria, chegava pra gente pelo menos umas 3 vezes por semana. Ela ia lá quase todos os dias que eu tava. Era o point dela. Era o point dela. Eu acho que ela malhava só pra ela poder comer, porque ela pedia... Não, mas isso eu faço isso. Não critica, não critica. Não, mas eu não malho pra desse comer. jeito. Eu duvido que você iria todos os dias numa sorveteria, pediria um petit gâteau com 2 bolas de leite ninho e pediria um copo desse tamanho com quase meio quilo de sorvete e comeria um atrás do outro. É, geralmente Ela eu- comia o petit gâteau e ela falava assim: quando vocês verem que eu tô terminando de comer o petit gâteau, vocês me trazem o sorvete. Você já sabe qual que é, né? Leite ninho, trufado. Não, mas Esse tamanho, tem o copo, total o sentido, maior mãe. copo que tinha. tem total Ela sentido. gastava R$30 por dia. Eu acho que as minhas falavam pra mim que ela ia lá todos os dias. Então, se ela ia todos os dias, gente, ela Ela gastava... era o valor do meu salário. Era o meu salário comendo sorvete. Nossa, Meu Deus do céu. eu gosto muito de sorvete, mas eu compro assim, no máximo, até R$10,99, né? Porque é os potes 1,5 litro da promoção, mas o então... copo que ela tomava desse assim, eu acho que ele era 16. Não, era menos, R$16. O petit gâteau era mais ou menos uns 27, 28. Nossa, que doido. Mas Ela assim, pagava praticamente um salário. tem muito sentido, porque o whey protein é da proteína do leite, entendeu? Ela já pedia de leite ninho, era o suplemento dela, mãe. E ela era tava- malhadona ou era meio assim? Ela tinha um corpo bonito, mas ela usava aquelas macacão de compressão, sabe? Sei, Ela tinha, acho que ela malhava pra ela não engordar muito. entendi. E eu lembro que ela levava às vezes os filhos dela. E os filhos dela odeiam sorvete. Aí era engraçado ela pedindo sorvete e eles assim, ó. Aí ela, você quer, meu filho? Não. Aquela cara amarrada, né? Não quero sorvete. Já basta o que você come todo dia. Acho que eles ficavam pensando assim, nossa, minha mãe tá comendo esse tanto sorvete aqui que ela acha que em casa come mais coisa. Você já atendeu estrangeiro? Estrangeiro? É. Já, só que eu não lembro muito bem. Eu acho que ele só apontou os sorvetes assim pra mim e foi isso. Ah, uma vez, assim... Eu já atendi uma pessoa que falava em libras. Não é estrangeiro, mas ele falava em libras. Eu Não, mas entendia assim, eu nada. acho que... Não, mas tipo, Libras é tipo mais fácil. Não. Não, porque assim... Mais fácil como? ela, Seu leilão. ela aponta...
Ah, no leilão. Achei que era no sorvete, que era só apontar. Não, esse foi no leilão. Leilão, né? Fala, eu atendi, assim, sem maldade. Quando eu trabalhava na empresa aí, hoje, além de rádio, eu trabalho com seguro. Aí, o que acontece? Atende que assim, eu atendo seguro, então tem o segurado e o terceiro. O segurado bateu em um terceiro que era gago. Ele era gago, assim, mas ele era, tipo, muito gago. Tanto que eu acho que o nome dele... Olha, eu vou falar um nome aleatório aqui. Mas eu acho que era Vanderlei. Mas eu lembro que ele falava assim, quando você ligava pra ele, ele falava, alô, é tal, o gago. Então, assim, ele já se identificava como gago. Entendeu? Tipo assim, né? Sou Jaque, a gaga. Era desse... Gaga? Por exemplo. Gaga. Tipo assim, aí ele já atendia dessa forma, que ele era gago. Aí, eu falei que pra me acionar o seguro, eu tenho que pegar os dados dos acidentes, né? Aí eu fui falar assim, me fala a sua versão do acidente. Aí ele começou a falar, né? E assim, não foi de maldade, só que era muito engraçado. Teve uma hora que assim, ele realmente travou, aí ele ficou tipo assim, ó. Ele ficou assim, não, eu tava parecia um chevette ligando assim. E ele ficou tipo uns 2 minutos assim, tentando falar o e eu segurando pra não rir. Era só assim tampado o negócio, assim, colocado mudo. Não, mas meu telefone não tinha o mute. Nossa. Então ele ficava assim, mesmo. Como você xingava os clientes? Não xingava os clientes. Mas eu sou um profissional. Mas pra isso que tem um mute. Sou um profissional que não chega os clientes, o mute aprende a falar mal dos clientes. Aprendi na igreja que quando você quer xingar alguém, você fala, esse cliente é abençoado. Uhum. Não xinga os clientes, tá? Entendeu? Ó, fica a dica, não xinga cliente sempre tem razão. Entendeu? Até aqueles que é sem educação, você respira e... Nossa, cliente é abençoado. A gente só chora depois. Em posição fetal. Isso. Aí, então, esse dia foi muito engraçado. Aí, assim, e o pior é que um dia ele teve que ir lá. E ele é mais engraçado que no telefone. Porque no telefone dava pra disfarçar. Aí, meio que eu atendi ele em pé, assim, né? Ele né? Começou bom dia, né? Aí começou, aí ele travou de novo. Aí quando ele travou, eu lembro que eu falei assim... Senhor, só um minuto, vou tirar a Xerox. Peguei a Xerox e fui tirar. Chega a lágrima, tava escorrendo. Não, tava escorrendo. Eu ri tanto. Eu ri tanto que demorou voltar pra sala, né? Imaginei eu assistindo isso. Ia ser engraçado. Nossa, ia ser engraçado. Assim, é meio que constrangedor, né? Agora, falando em constrangedor e tudo mais, você é mulher. E, assim, hoje se fala muito de assédio, essas paradas, né? Já foi assediada no trabalho? No trabalho? Nos trabalhos, em geral, em qualquer um que você já teve. Sim, várias vezes. E pra mim se tornou uma coisa normal. E como é que o pessoal da empresa tratava isso? Não tratava de forma nenhuma. Quando eu entrei pro serviço, que eu não vou falar onde, o meu gerente na época falou pra mim, você consegue lidar com os homens? Porque é muito homem. Tem muito homem aqui. Então você já meio que entrou avisada. Homem. Isso. Não tinha muito o que fazer. Era cliente pedindo telefone, cliente em cima de mim, em recepção, cliente ligando só pra saber... telefone da empresa. É umas coisas assim, tipo, sem noção. Opa, passa o WhatsApp, mas você tá falando no WhatsApp, não da empresa. Essa foi a primeira vez que, assim, não foi um assédio. E eu não sei se pode ser considerado assédio, mas foi de ligação. A pessoa tinha acabado de me ver no escritório, acabado de falar com o meu chefe, pois ele pegou e na hora que ele saiu, não passou 2 minutos, ele ligou pro telefone da recepção e falou pra mim que eu era muito linda e que ele queria meu telefone. E ele tinha acabado de me ver. Eu não sei, na época eu ri muito porque eu achei muito engraçado a pessoa ter acabado de me ver e fazer isso. Isso se chama amor à primeira vista, né? Brincadeiras à parte, a gente sim é ciente que as mulheres sofrem muito assédio em qualquer tipo de trabalho, recepcionistas muito mais, né? E é triste, né? É triste saber que tem homens, assim, e não só solteiros, casados, né? De todas as idades aí, novo, velho, tudo faz isso com as mulheres.
Então, tá acabando nosso tempo. Foi um prazer conversar com você, Jaqueline. Ótimas histórias, ótimo papo, né? Assim, espero que dê pra gente conversar novamente e falar de mais coisas. Comentem se vocês quiserem mais histórias de terror, porque eu tenho umas histórias muito cabulosas aqui de casa, mais detalhadas. Talvez possamos pensar em fazer o programa Terror na Rádio, né? Só de terror e tal. Mas muito obrigado pela presença. Então, ouvintes da Rádio XYZ, esse foi o Pobrecast, hoje com a Jaqueline, new designer, ex-recepcionista, e se tiverem precisando de new designer, entre em contato com ela, né, que ela vai fazer um trabalho ótimo. Eu acredito que no Instagram dela tenha fotos do serviço, podem estar falando com ela, agendando horário e tudo mais. Boa noite e até a próxima, galerinha! E aqui encerramos o Pobrecast de hoje. E é isso, galera. Roda a vinheta, DJ... Qual que é o nome do DJ que eu coloquei, gente? Qual que é o nome lá? Mano Steam, DJ Steam. Vamos lá e até mais.